Começamos, então, pessoal, a nossa reunião para tratar, então, das agendas 4, 5, 6, 7, 8, tirar as dúvidas e poder estar esclarecendo, então, alguns pontos importantes do nosso curso. Sejam muito bem-vindos à nossa reunião. Vamos, então, abrir os slides, compartilhar a tela. Se estiver alguém por aí, por gentileza, e ver que tem colegas para entrar, pode autorizar para entrar. Porque quando eu compartilho a minha tela, eu não vejo mais se tem aluno querendo entrar. Tá bom? Então, nós estamos no horário previsto, às 16h30, com o término por volta das 17h15, para a gente poder estar tirando essas dúvidas. Caso tenham mais dúvidas, por favor, envie pelo Correio Tec. Eu estou dando uma olhadinha aqui no WhatsApp para ver se tem aluno aqui. Estou vendo que está a Marilim e a Karina Castro, né? Tudo bem? Então, sejam bem-vindas. Se estiver por aí, puder entrar na nossa reunião, o link está aí no Correio Tec. Eu vou buscá-lo, vou colocar também aqui no chat para facilitar, então, a nossa conversa, tá bom? Então, vai desaparecer um pouquinho aqui a câmera, né? E a gente continua conversando, tá bom? Então, gente, eu vou compartilhar a tela, só um minutinho, para vocês verem o que eu estou fazendo, tá bom? Agora, pessoal, eu vou buscar alguns arquivos para a gente estar, então, trabalhando, né? E poder conversar com vocês. Primeiramente, boa tarde a todos. Espero que estejam bem. Sabemos que nós estamos já na Agenda 10, né? Olha que bacana, gente. E é importante, então, ficar atentos, estudar, ter a disciplina, isso é muito importante. Não é mesmo, gente? Então, vamos lá, aqui, para a gente poder estar iniciando aqui a atividade. Eu vou dar uma olhadinha para ver se tem alguém no chat para a gente conversar. Não, não tem ninguém, mas a reunião já está iniciada e já está sendo gravada, ok? Torcemos que dê tudo certo, não é mesmo? Então, vamos lá, gente. Primeiramente, eu vou dar uma olhadinha na Agenda 10, que foi pedido aí por vocês, para dar uma olhadinha nela. Então, eu estou com a tela compartilhando, então, só um minutinho que eu estou fazendo a busca na Agenda 10 para poder verificar, então, a questão da Agenda 10, o que foi pedido, né? Me parece, aqui pelo WhatsApp, que chegou para vocês, mas tem alguma coisa da agenda anterior. Então, vamos só dar uma olhadinha, a gente já tira essa dúvida, tá bom? Então, fichário, agenda 10, não sei se estão compartilhando a minha tela, estão vendo que eu estou, compartilhamento da minha tela. Vamos ver? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ok. A Karina Castro está aqui. A Karina é o que está no fichário, viu, pessoal? Se apareceu alguma coisa diferente lá na programação da aula, mas vocês vão fazer o que está aqui. Se por um acaso fez aquele, não tem problema, tá bom? Eu vou verificar. É que aquele era da versão anterior e foi substituído por essa atividade que foi colocada aqui. Tá bom? Então, gente, é isso, tá? A gente vai dar uma olhadinha, depois eu vejo também a programação que a gente enviou, tá bom?
Então, tá, gente. Então, vamos lá para os nossos slides, para a gente ver, então, as necessidades que nós temos. Bem, pessoal, esses slides foram compartilhados com a, a, a nossa colega, né, mediadora de aprendizagem, a Aline Leite, junto comigo na montagem desse slide, tá bom? Vamos lá. Então, no slide 2, onde a gente está colocando, pessoal, qual seria, o que nós vamos falar, então, né? Os principais assuntos: revisão das agendas estudadas, dirimir dúvidas, cronograma das agendas. Vocês viram que a gente tem insistido bastante, que observem a programação. Vocês viram que a abertura dela diferenciou aqui quando chegou na agenda 7, 8, esse espaço de abertura e fechamento, né? E atualmente nós estamos na agenda 10 e ela abriu dia 11, que foi a semana passada, por ocasião dos feriados, e ela vai fechar o dia 27 do 10. Portanto, dá para fazer tranquilamente. Se perdeu alguma coisa, poderá fazê-la aí tranquilamente, essa agenda 10. Agenda 11. Agenda 11 já vou mandar nesta sexta-feira, e aí ela vai vencer só no início de novembro, certinho? Bom, agendas 4, 5, 6, 7, 8 é o que nós vamos falar agora. Os procedimentos, pessoal, com a segunda atividade obrigatória de cada agenda. A gente muitas vezes percebe que o aluno tem dificuldade para localizar o que é para fazer e as instruções. Veja que a gente sempre coloca as instruções o mais detalhado possível aonde? Na programação da aula, né? É bloco de notas, a gente coloca todos os procedimentos que assegura uma agilidade na correção e também para vocês se guiarem para responder as questões. Atualmente estamos na agenda 10, que está prevista a revisão 2. A revisão 2 são questões de exame presencial passado que serve para treinar, para exercitar, né, para o exame presencial. Então, você responde, aí depois você vai, depois que respondeu, vai olhar o gabarito, porque ele vai para você, vai dizer lá quantas, coloca todas as questões que você assinalou, depois você vai dizer quantas acertou, quantas as que errou, somente a que errou. Você vai justificar onde errou, onde encontrou a resposta, ou se ainda tem dúvida, ok? Isso é muito importante, viu, pessoal? Tá bom? O acompanhamento dos feedbacks, principalmente no refazer. Quando ele está escrito refazer, de acordo com os procedimentos do curso, lá em informações acadêmicas, ele tem que ficar I de suficiente. E lá no fichário, ele vai pedir refazer. Então, quando vocês verem isso, veja lá, refazer. Pode ver lá nas informações acadêmicas que ele está aí. Isso é um procedimento do curso. Aí, o que o aluno faz? Ele vai lá, refaz a atividade dentro do prazo, é claro, né? Se alguém deixou escapar, faça depois no período de recuperação. Lembrando, pessoal, que agendas de 1 a 7.1, elas não abrem mais, mas você tem o fórum de dúvidas com todas as agendas, com todas as programações para estudar. Tem também no ambiente virtual as agendas, mas você não tem como enviar, mas pode estudar. Tudo bem, gente? Bom, o período de recuperação e critérios para correção e atribuição. Então, pessoal, de acordo também com os regulamentos do curso, no período de recuperação,
as menções começam com B se estiver tudo certo. Não estando, então vem para R ou vem para I. Então, por isso que a gente sempre pede que faça no período correto, e se por um acaso passou por algum problema, então, no período de recuperação, nós não temos aí a menção MB, salvo se foi caso que não pôde fazer mediante atestado médico, né? Um motivo muito aí, imperioso, então você vai comunicar, aí nós vamos ver com a coordenação para fazer a consideração, se estiver tudo muito certo. Tudo bem, gente? Bom, o fórum de dúvidas postado com as programações para todas as agendas, nós temos aí um meio de comunicação muito eficiente e eficaz que ajuda você a verificar, né, principalmente na hora de estudar para o exame, se o aluno, muitas vezes tem aluno que vem transferido, então nós temos lá um repositório no fórum de dúvidas com todas as programações. Aí é só ver lá, certinho? Bom, isso posto, vamos para o slide de número 3. Bom, a gente está sempre recomendando, né? A gente mandou esses slides no seu e-mail pessoal. Leiam com muita atenção cada um deles e me envie suas dúvidas por correio TEC. Se não pode vir na reunião, manda. Assim já respondo pelo correio TEC ou pela live que a gente está fazendo agora. Para quem não puder, será, né? Para quem puder, será muito bem-vindo, tá? Então, vamos lá, o link eu já passei, né? Já pelo Correio TEC, pelo quadro de avisos, hoje reforcei. Bom, gente, começando ali, nós tivemos, pessoal, vocês observaram que o módulo 2, ele é muito rico na parte de recursos humanos, na parte de departamento pessoal, e ele já começa lá na agenda 1, as pessoas, o bem mais valioso da organização. E vocês viram, então, recrutamento e seleção de talentos, desenvolvimento de pessoas, e vem agora a Agenda 4, né? Então, essa Agenda 4, né, ele tem toda aquelas sessões da sala de aula. Reforçamos sempre, pessoal, quando entra lá na sala de aula, assiste o vídeo, visita todas as sessões. Isso é muito bom, te ajuda muito a fazer as atividades, não é mesmo? Bom, também recomendamos que mantenha no seu dispositivo móvel eletrônico para você poder também otimizar o tempo, estudar, fazer atividade em qualquer lugar que você esteja. Tudo bem? Bom, nós falamos sempre também, pessoal, da parte pedagógica, que fala sobre os indicadores de desenvolvimento de competências considerados para as atividades formativas. Olha só, analisar, interpretar, fazer avaliar as exigências legais e administrativas na organização dos processos desenvolvidos pelo departamento pessoal. Olha só, pessoal, a responsabilidade de um departamento pessoal, um DP de qualquer organização, não é mesmo? Uma vez é um setor mais humilde, mais simples, mas veja a responsabilidade de tudo isso. Então, tem que cumprir a legislação, direitos e deveres de patrões e empregados, identificar os procedimentos estabelecidos para o uso de férias, identificar o objetivo e a importância do controle de ponto, identificar e transcrever o processo de contratação de funcionários, ok? Bom, então, novamente, assiste o vídeo primeiro e aí começa. O próximo slide, pessoal, é o slide 5, que vai falar, então, o quê? As atividades obrigatórias. As atividades obrigatórias, pessoal, são sempre duas. Muitas vezes o aluno acha que é só uma. Não, são duas. É o fichário e a outra. A gente escolhe.
Uma hora é um debate, outra hora é um bloco de notas, outra hora é um blog. Enfim, a gente vai diversificando para que vocês possam experimentar as ferramentas que nós temos no ambiente virtual e poder aproveitar muito bem, não é mesmo? Bem, no fichário, pessoal, ele traz uma proposta, né? Ligada, veja que sempre ele se refere a uma agenda lá. Você estudou na agenda 2 deste módulo o processo de recrutamento e as técnicas de seleção de pessoas para identificar o candidato mais apropriado e capacitado para preencher uma vaga de trabalho. Atenção, pessoal, quando ele fala processo, vem de procedimentos, então ele tem uma sequência, o processo de recrutamento e seleção que a gente viu nessa agenda. Então, o processo de recrutamento, anunciar a vaga. Onde vou anunciar a vaga? Como que eu vou colocar os dados, né? O salário, um atrativo, as horas de trabalho, os requisitos, o perfil, a descrição do perfil do cargo, não é mesmo? Onde eu vou anunciar a vaga, os benefícios, salário. Então, isso precisa estar completo. E a gente tinha uma atividade na Agenda 2 que era criar uma vaga. Observei que vieram muitas perguntas, não estou sabendo o que é, mas é o processo de recrutamento. Na seleção, o que precisa fazer na seleção? Precisa aplicar testes psicológicos, questionários, dinâmica de grupo, reunião, enfim, essa é a hora da recrutamento, a hora da seleção. E, por fim, apurar qual é o candidato que está de acordo com o perfil do cargo. Porque se não tiver, já vem alguns problemas, não é mesmo? Viu também que há de suma importância o período inicial de ambientação de novo funcionário. Estão vendo, pessoal? Né? Desculpa, pessoal. Porém, é preciso formalizar a relação de emprego entre a empresa e o empregado. Então, nós vemos aí, pessoal, o quê? Que nós temos que cumprir a legislação, não é mesmo? Então, tem um contrato de trabalho, inclusive tem uma atividade lá que vai falar do estagiário e aprendiz e o que é preciso. Então, são coisas importantes. O termo de compromisso de estágio, a pólice de seguro. Também fica entendido que está nisso daí qual é o tripé. O aluno, a empresa, né? Aluno, empresa e a escola, tá? Então, veja isso. As relações entre empregadores e empregados são reguladas por um conjunto de leis, princípios e normas, né, estabelecidos pela legislação brasileira e pela própria empresa empregadora, certo? Ela tem as suas normas também. Seu objetivo é garantir que os direitos e deveres de ambas as partes sejam respeitados, com justiça e equidade, igualdade. Essas leis também garantem que as causas trabalhistas sejam tratadas com critérios equivalentes para todos, sem distinção, certo? Vamos agora para o slide 6. Então, pessoal, veja só, é o que eu acabei de dizer, que tinha uma atividade, né? Então, a proposta era: o departamento pessoal realiza o trabalho relativo à gestão administrativa dos empregados, que normalmente é uma unidade dentro do Departamento de Recursos Humanos. As principais tarefas desenvolvidas do departamento pessoal são, olha lá, admissão, registro do empregado, rotinas de trabalho, desligamento, rescisão de contrato de trabalho. Então, veio o quê? Pedindo no agora é com você. A partir das informações abaixo apresentadas, responda aos questionamentos. De novo, imagine que você trabalha no departamento pessoal de uma empresa que atua no ramo industrial, né?
fabricação de pães e que tem como política de RH, olha as políticas de RH, muito importante, cada empresa tem uma, né? Mas elas têm que estar direcionadas para onde? Para o planejamento estratégico da empresa. Lembrou lá? Módulo 1, ok? Agenda 4, 5, 6, está lá, certo? Bom, manterem seu quadro de funcionários, estagiários e aprendizes, que eu acabei de falar, visando contribuir para a inclusão e formação de jovens para o mercado de trabalho. Então, vamos lá. O que era para fazer lá no fichário? No mês de fevereiro de determinado ano, o departamento pessoal tem algumas tarefas a cumprir. Apresente como o setor deve realizar cada uma das atividades propostas abaixo, que nada mais é do que, após o processo de recrutamento, olha lá, recrutou. Então, recrutou. O que ele fez? Ele já fez a parte do recrutamento, anunciou a vaga, para vir os candidatos, onde que vai ser, onde que é o local, etc. Né? Realizar o processo de admissão. Agora, ele foi para o processo de admissão que a gente falou lá. Né? Então, nesse processo de admissão de 2 novos estagiários para atuarem na área administrativa do setor de produção. 2. Após o processo de recrutamento e seleção, realizar o processo de admissão de quem? De 4 novos aprendizes para atuarem na área da qualidade no setor de produção. Aí sempre vem as dicas para te ajudar. Você pode aproveitar a oportunidade para realizar uma entrevista com um funcionário do departamento pessoal da empresa onde você trabalha e descobrir os passos para a contratação de estagiários e aprendizes. Caso você não esteja trabalhando, converse com parentes ou amigos que estejam para aprender mais sobre esse tipo de contrato de trabalho. Vocês sabem, tem muitos alunos que nunca trabalharam, então terão essa oportunidade de fazer uma entrevista com uma pessoa que já trabalha. Utilize também as pesquisas na web como fonte de consulta complementar, porém não esqueça de citar as fontes pesquisadas. Então, pessoal, vocês sempre, em todas as agendas, está lá. Não citou fontes de pesquisa, ok? Por quê, pessoal? Vocês estão sendo formados para ser pesquisadores. Nosso material é atualizado, porém, é sempre bom você dar uma pesquisada. Será que tem alguma coisa a mais? E não esquecer de colocar lá o endereço e a data de acesso. Não é só colocar lá, né? Pois a data é a data que você acessou. Também é preciso esclarecer, pessoal, que não justifica copiar e colar. Aquilo é um guia, é algo que você pesquisou e você pode usar no seu trabalho, mas não copiar e colar ali. Não, aí não constrói conhecimento, aprendizado, não é? Então, é uma consulta que você fez, né? Estamos indo agora, pessoal, para o slide de número 7. Nessa atividade, nós tínhamos 2 atividades obrigatórias. Era quem? O fichário, eu acabei de falar, e agora o blog. Não é bloco, blog. Nesse blog, pessoal, a gente achou muito interessante porque ele fala sobre a Lei 8.213 de 91 e o decreto número 3.289/99, as empresas devem obrigatoriamente manter deficientes em seu quadro de empregados. O percentual de vagas destinadas a esses profissionais varia de acordo com o número de empregados que a organização possui. Veja no livro que lá tem discriminado qual é a porcentagem que tem, certo? Mas não pense que basta cumprir as cotas. Muitas vezes, as empresas devem fazer adequações em suas instalações, visando o bem-estar de seus profissionais e oferecendo condições dignas do trabalho a todos, sem discriminação, certo?
Qual é a atividade que era para fazer, professora? Ó, pesquise algum instituto ou organização que capacite deficientes para ingressarem no mercado de trabalho. Como é feita essa capacitação? Vocês teriam que ter visto. Em que setores esses profissionais poderão atuar? Também deveriam ter visto. Pesquisa, a segunda questão, pesquise também como as empresas lidam com a contratação de deficientes, o que mudou nos últimos anos, olha lá, olha a pesquisa, né? Quais são as reais oportunidades de trabalho para essas pessoas, como e onde elas devem procurar emprego. Aproveitando, pessoal, vocês sabem que o Centro Paula Souza, ele atende alunos com necessidades especiais também, né? Então, é muito importante. E olha aí, as empresas, vocês viram alguns casos do Magazine Luiza, da Magalu, e outras entidades, outras instituições que empregam as pessoas, né, com um tratamento muito importante, muito interessante. Agora, pessoal, na agenda 4, então, a gente falou com vocês, quando entrou a parte de legislação, que é departamento pessoal, a gente sempre pede, né, quando fala tipo de contrato, que cite o artigo ou a lei que fala sobre contrato por tempo determinado. Então, nós temos que lidar com essas informações. Não basta descrever, mas onde é que está no artigo, a lei, né? Vem chegando aí, pessoal, a agenda 5, que é o departamento pessoal 2. O 4 era o departamento pessoal 1. O 5, então, o 2. O que ele fala lá? Bom, esse slide, pessoal, ele já anuncia a agenda 7.1, que é a MOC, é a gestão do tempo, que é uma atividade de complementação de carga horária do curso, porque esse curso ele aumentou a quantidade de horas. Então, foram introduzidas duas agendas. Essa 7.1, que já passou, que é a gestão do tempo, e a 12.1, que está agora aí para vocês. Ela deve ser entregue junto com a agenda 12. Verifiquem que a gente já mencionou isso na programação de aula. Lá está mostrando aí o período. Olha só, gente, o anúncio das instruções da página 3. A gente toma muito cuidado na hora de instrucionar essa segunda atividade obrigatória e aquelas que, nesse caso, seria uma extra ainda e que ela abre antes. Ah, mas por que veio falando assim? Porque tem que abrir antes para dar tempo do aluno fazer o curso. Então, a gente já anuncia antes para que o aluno possa fazer, né? Bom, a agenda 5 será ampliados os conhecimentos para o cálculo de horas extras. A gente observou, pessoal, que no número até um pouco considerável de alunos com dificuldades para calcular a hora extra. Então, o que a gente observa? Nós estamos lidando com a legislação. Com a legislação e a Constituição Federal, que ela estabelece 44 horas de trabalho. E sempre dividir esse salário por 220. Se vocês forem ao Fórum de Dúvidas, tem toda uma explicação por que é 220, como é que transformou, como é que ficou isso. Porém, vocês têm sempre que estar atentos, e o salário será sempre dividido por 220, né? Bom, muito importante para o preparo do exame presencial. Pode marcar. Essa questão de cálculo de horas extra vai cair no exame. Vai cair, tudo bem? Então, a gente sempre orienta assistir a videoaula de apoio, leia bem e estude todas as sessões. Não esqueça de fazer o simulado, pessoal. Eu estou olhando, a maioria dos alunos não estão fazendo. Faz o simulado, prepara bem, tira as dúvidas, qualquer coisa, olha lá o Correio Tec, professora, fórum de dúvidas e assim vai. Bem, pessoal, estamos no slide 9, aonde a gente está dialogando com a questão do bloco de notas, que é a segunda atividade obrigatória dele, e que fala
sobre o cálculo de hora extras, né? Daquele funcionário que ele tem um salário de 2.100, 22 HE de horas extras, 50%, e 15 horas extras a 100%. Então, assinale a alternativa que mais se aproxime do valor total dos proventos dele. O que tinha que fazer? O primeiro passo é 2.100 dividir por 220. E aí, então, verificar. 50% pode multiplicar por 1,5, já tem a explicação no próprio aqui slide para ajudá-los como foi aí previsto. Quando eu falo 100%, dobra, né? Então, veja direitinho, reveja esses cálculos, né? Está aqui no slide, novamente, o passo a passo, né? Estamos trabalhando com unidade de medida, logo o percentual tem que ser 100%, né? Então, não esquece de fazer tudo isso. Aquela questão, quando a 22HE, as 22HE de horas extras, né? Ela é 50%, então, veja isso. E o percentual é de 100% quando é 15 horas extras, né? Então, veja esse caso, as horas extras, né? Como é que é o cálculo. E também lembrando que lá no fichário era para calcular as horas extras, né? Do José e do Antônio. Eu vi que muitos, não muitos, mas vários alunos tiveram dificuldade de entender e a gente tentou, então, ajudar e esclarecer. Vamos caminhando, pessoal, para o slide 10, que vem a agenda 6. O que ocorre nela, professora? Que começou a contabilidade. Observe, pessoal, que a gente faz o possível de instrucionar o aluno de como buscar informações. Então, é preciso realmente ter uma disciplina, com os horários de estudo, porque requer muitas vezes uma busca no outro módulo que vocês cursaram. Por exemplo, essa agenda 6 é uma revisão no módulo 1, na agenda 12, onde vai encontrar conceitos fundamentais para o entendimento da escrituração contábil, porque ele vai falar de balanço. Então, é preciso fazer uma busca lá. Essa agenda, então, está prevista voltar e aprofundar o estudo na contabilidade de uma empresa e deve realizar a reestruturação dos fatos que alteram o seu patrimônio. Toda organização precisa registrar suas movimentações financeiras, de modo que consiga emitir relatórios precisos para verificar seu desempenho e tomar medidas de gestão que favoreçam o crescimento da empresa. Então, a gente sempre anuncia também, pessoal, quais são as habilidades que se espera que vocês desenvolvam. Organizar, coletar documentos e informações financeiras. Isso aí, pessoal, está direto no plano de curso e quando você vai procurar emprego, é o que eles esperam que vocês saibam, né? Elaborar relatórios administrativos e financeiros. É claro que muitas coisas vocês vão desenvolver plenamente no módulo 3, mas olha lá, reconhecer os fatos administrativos, registrar adequadamente as operações financeiras. Olha lá o balanço, olha lá o balancete, não é? Então, o balancete, vamos lá. Registrar, documentar as informações referentes à compra, venda, pagamento, recebimento, certo? Identificar os principais tipos de livros fiscais, registrar, segundo as exigências legais, todas as movimentações que afetam o patrimônio. Caracterizar as exigências legais de um documento fiscal. Como é que tem que ser um documento para estar adequado à legislação e ele ser fiscal? Por quê? Se não tiver essas condições, não é reconhecido. Lembra da história daqueles dois personagens que tem lá? Ele estava com um papel recortado, mas aquilo não tem valor legal.
então precisa estar dentro dos conformes. Vai compreender a importância do sigilo profissional, contador. Inclusive, o dia 22 de setembro foi o dia do contador, muito importante, tá bom? A confidencialidade que as pessoas que lidam com a contabilidade devem manter. Então, ele tem o que? O contador é um profissional que ele tem todas as informações de uma empresa, né? O patrimônio líquido, os bens, direitos e obrigações. Então, uma pessoa que deve ser, então, muito confiável, né? O profissional. Bem, a gente novamente insiste aí com a postagem. A partir das informações apresentadas e outras pesquisas feitas por você, responda aos questionamentos. Quais são os dois tipos, os principais livros onde são realizadas as escriturações contábeis? O que deve ser registrado em cada um deles? Apresente as regras que devem ser seguidas para o correto registro das movimentações desses dois livros, livro diário e livro razão. Os fatos administrativos, compras, vendas, pagamentos e recebimentos realizados por uma organização precisam de documentos que comprovem estas movimentações. Conceitue e cite os documentos fiscais aceitos para o registro contábil. Certinho? Estamos indo agora para o slide 12. No slide 12, pessoal, nesse slide anterior, a gente falou do fichário. Agora nós vamos falar do slide 12, aonde vem quem? A revisão 1. A revisão 1, certinho? Então, a revisão 1 são questões de exame presencial para vocês treinarem para o exame do final do módulo. Então, veio todas as instruções, as questões foram anexas na programação. Então, veja isso, né? Então, está instrucionado lá, né? Assinale a alternativa correta e envie somente o resultado do gabarito. Deixa eu só ver aqui, isso, né? Da 6. Nessa segunda atividade, irão fazer a revisão 1, que são questões de estudo, correspondência às agendas de 1 a 5, questões de múltipla escolha, que foram aplicados em exame presencial passado, né? Eu creio que deve ter tido alguma coisa de atividade sobre ela, mas é a revisão que a gente mandou aí para 6, né? Então, a gente mandou também as questões para vocês verem, e aqui está o roteiro de como proceder para fazer esse trabalho. Então, responde a questão, vai lá no bloco de notas, né? Para você poder, então, colocar essas respostas. Faça no seu bloco de notas, a questão na postagem. Coloca sempre, pessoal, o título, porque o bloco de notas, pessoal, ele é um documento do aluno para ele fazer registro de estudo de tudo. Então, precisa ficar destacado que, já está até ali o cabeçalho, né? Segunda atividade obrigatória, é só copiar e colar, né? Revisão 1, agenda 6, situação contábil, questões de exame presencial passado, agenda de 1, pronto. Citar o número das questões e. Então, 1, põe o que você assinalou. 2, 3, põe lá aí as 10 questõezinhas. Aí, depois, o que você tem que fazer? As questões que errou, deve justificar, procurar no livro didático a resposta e indicar a página que encontrou a solução ou a dedução para se chegar à mesma. O gabarito só deverá ser visto por você após ter marcado a escolha das alternativas de cada uma das questões. Certinho? Vamos entrar agora, pessoal, na agenda 7, onde a gente registrou muitas dúvidas e teve alunos que não fizeram. Ela está no fórum de dúvidas, ela está com o gabarito. Por quê, pessoal? Essa agenda não abre mais. Então, está lá com o gabarito, verifique lá que ele pediu, né? Aí,
algumas atividades que foram feitas lá, e essa atividade foi pedida, né, para a segunda, para fazer alguns lançamentos, e no fichário ela pediu, então, para você fazer aí os lançamentos, né? Você estudou nessa agenda que os relatórios financeiros, como o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício, a DRE, são formados por contas. Por isso, em contabilidade, é importante entender o significado da palavra conta. Presta atenção que esse significado, né, de conta e significado de débito e crédito também ele é diferente. Inclusive, a gente pediu que vocês participassem do debate da segunda atividade obrigatória para ver o entendimento de conta. Então, está lá, né? Conta é o nome dado na contabilidade aos componentes do patrimônio. Patrimônio, o que é? Bens, direitos e obrigações e patrimônio líquido. Aí vem aquela estrutura que nós sempre, quando estudamos contabilidade, precisamos saber. Então, nós temos o ativo e o passivo, sendo que o ativo está do lado esquerdo e é débito, e o passivo está no lado direito, é crédito. É aquela questão de origem e destino, não é mesmo? Bem, então, bens, direitos e obrigações patrimoniais e os elementos de resultado, receitas e despesas. Os valores das contas se alteram à medida que a organização trabalha, compra, vende, né? Então, paga, né? Então, elas podem aumentar ou diminuir e, com isso, alterar o patrimônio da organização. As contas podem ser divididas em dois grupos. Presta atenção, essa é uma questão que está sempre presente nos exames. As contas patrimoniais, quais são elas? Bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido. As contas de resultado, receitas e despesa. Deixa isso bem afiadinho, tá bom? Vamos entrando agora, gente, para o slide 14, né? E nós fomos para o slide 13, agora vamos indo para o 14, aonde, só um minutinho, a gente vai falar um pouquinho do razonete, né? Do balancete, e aquela atividade que vocês tinham que fazer no fichário, que era, então, aqui, ó, olha lá. Estou só acertando aqui para a gente poder ver direitinho. Vou diminuir um pouco, né? O zoom para ficar bem enquadradinho, tá bom? Olha lá. Então, gente, o razonete também, gráfico em T ou conta em T. O razonete nada mais é do que uma visão simplificada de que livro? Razão, que estudamos na agenda anterior. Por meio dele é possível controlar separadamente o movimento de todas as contas. O controle individualizado das contas é importante para conhecer seus saldos, possibilitando a apuração de resultados e a elaboração, e de demonstração contábeis. Uma das vantagens em se utilizar o razonete é a simplicidade e a facilidade de visualização do movimento de débito e de crédito desses lançamentos em todas as contas. Atenção, pessoal, que nós só pedimos o razonete. Teve aluninho que fez o balancete, mas a gente pediu só o razonete, certinho? Eu estou dando uma olhadinha, pessoal, se tem alguém entrando aqui no WhatsApp falando alguma coisa, mas não. Então, sigamos para o slide 15. O slide 15, pessoal, ele veio, então, mostrar como que é. Eu vi que muitos alunos ficaram com dificuldade, não sabiam o que fazer, mas no fórum de dúvidas já estava lá a estrutura para vocês fazerem. Então, olha lá. Então, a figura do razonete, a gente pôs um site, né, dele. Na figura acima temos um exemplo de razonete. No lado esquerdo, lado do débito, são lançadas todas as importâncias que representam saídas da conta. Já no lado direito, lado débito, são lançadas todas as importâncias que representam saídas da conta,
Sendo assim, para controlar o movimento das contas, podemos utilizar gráfico T e em número igual ao das contas existentes da escrituração contábil, por exemplo, conta caixa, conta fornecedores, conta veículos, etc. Esse mesmo gráfico em T já foi utilizado para representar o balanço patrimonial. Lembre-se, agora servirá para controlar o movimento individualizado das contas. Ok? Então, isso é muito importante. Vamos entrando, pessoal, no slide de número 16. Nós temos bastante coisa, mas vai dar certinho. Bom, o balancete é uma relação de contas extraídas do razonete. Então, ele vem tudo, com seus saldos devedores ou credores. Então, o razonete alinha todas as contas de razonete. A elaboração do balancete, relativamente é simples. Cada conta é transferida do razonete para o balancete com seu respectivo saldo. Assim, se a conta apresentar saldo devedor, esse saldo será transportado para a coluna do saldo devedor do balancete. Por outro lado, se a conta representar no razonete saldo credor, esse saldo será transportado para a coluna saldo credor. E no Agora é com Você apresentou aqueles lançamentos que foram pedidos, que a gente conversou, insisti várias vezes que visitassem o fórum. Muitos alunos não foram até o fórum, e isso facilita, porque lá, pessoal, dá para a gente estar falando, as dúvidas do um pode ajudar o outro. E, em resumo, está lá o gabarito da solução dele, certinho? Entrando no... Olha aí, gente, está aqui também, ó. Os lançamentos que foram pedidos para fazer já estão aqui destacados. Cada conta terá somente um razonete. Teremos nessa atividade as seguintes contas: capital social, veículo, caixa e bancos. Lançar os valores no débito ou crédito das respectivas contas. O saldo de uma conta, portanto, deve ser devedor ou credor. É devedor quando a soma dos valores lançados a débito for superior à soma dos valores a crédito. É credor quando a soma dos valores lançados a crédito for superior à soma dos valores lançados no débito. Olha, foram resolvidos no fórum de dúvida todos os lançamentos na interação com os alunos. Tudo bem? Veja aí o capital social. Atenção, pessoal. Alguma vez o aluno não entende que, mesmo no razonete, as contas têm que ter contrapartida. Não é que lançou lá e deixou. Por exemplo, capital social. Ele está na conta capital social. Acho que tem algum aluninho que queira entrar, pessoal. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Talvez eu não consiga. Se eu mexer, eu vou acabar aí tirando o foco. Deixa eu só dar uma olhadinha. O que eu poderia fazer e se eu consigo voltar depois. Eu só olhar. Eu estou achando que tem aluno querendo entrar. Só um minutinho. Vamos ver se eu volto para... Só um minutinho. Deixa eu só dar uma olhadinha se eu consigo voltar para a apresentação, tá? Espera um pouquinho. Oi, tem alguém por aí, gente? Alguém por aí? Não? Tem alguém chamando, pessoal. Olá, boa tarde. Entra pelo link da reunião. Acho que não está conseguindo ver, gente. Mas tem alguém tocando que está querendo entrar, tá bom? Eu vou voltar, pessoal, para aí a reunião. Ela está sendo gravada. Vocês vão poder, então, aí acompanhar. Tudo bem? Então, vamos lá. Compartilhar. Voltei o compartilhamento. Então, vamos lá.
Olha lá, pessoal. Então, vamos ver aqui. Olha, estava aqui, pessoal, na Agenda 7, com todos os lançamentos que a gente pediu. Capital social, veja que ela está aqui, mas esse capital social ele também vai para o caixa. Então, ele entrou lá no lado do crédito, capital social, né? E ele vem também para o caixa. Então, jogou, fechou. Aí, na conta caixa, veja que todos os lançamentos transitaram nela. Por exemplo, a conta de veículo era 30 mil. Ela entrou no débito e ela entrou no lado do crédito na conta caixa. Olha só. Né? Depois nós tivemos o quê? A conta veículos, ela é 30 mil que a gente acabou de dizer. Depois nós tivemos aí lá do Banco Urupês os 20 mil. Esses 20 mil, banco conta movimentos, ele entrou o quê? No lado do crédito, né? No lado do débito, o lançamento C de 20 mil, mas ele foi para o lado do crédito no caixa, presta atenção. Depois teve que fazer um saque de 5 mil. Então, foi lá na conta caixa do lado do débito e veio para o lado do crédito na conta banco movimentos. Tudo bem? Então, o saldo dela ficou 15 mil. O saldo da conta caixa, ele ficou aí 5 mil devedor, né? E assim foi, né? Então, depois, com mais calma, vocês verificam. Bom, aí depois a gente continuou instrucionando, leia bem a Agenda 7 do livro didático e outros textos complementares, organize a pasta de arquivo. Essa é uma agenda, pessoal, ela é muito intensa, né? Então, tem muita coisa para ser estudado, né? E a gente pediu, então, a atividade obrigatória, o fichário e o blog. Tudo bem? Foi isso que a gente pediu, né? Bom, aqui tem muitos arquivos que a gente colocou para vocês assistirem vídeos sobre balanço patrimonial, orçamento financeiro, resultado dos exercícios, que está linkado na Agenda 12 do módulo 1 que vocês estudaram. Natureza das contas. Está tudo aí os vídeos que podem serem vistos. Estamos entrando no slide 19, a escrituração contábil, e a gente está falando, então, sobre o blog, ok? Sobre o blog que a gente pediu para aí a participação. Eu acho que para vocês foi debate, tá? Não foi blog, tá? Mas considere o que foi pedido, porque esses slides muitas vezes entrou da outra turma da vez passada, mas faça o que a gente colocou. Né? Ah, professora, mas lá estava blog, aqui está dizendo que é debate. A gente procurou colocar o debate para vocês poderem participar. Não era blog, tá bom? Então, considere o que a gente pediu, tá? A gente falou, então, aí da gestão do tempo do MOC, já falamos. Elas é uma agenda para complementação da carga horária do curso. O que tinha que fazer, professora? Fazer o curso no MOC, e lá no fichário, é só fichário a 7.1. Lá no fichário, você tinha que responder 2 questões, que já está tudo lá no fichário, e anexar o certificado. Não pode anexar mais de um arquivo aí no fichário, só pode ser um. Então, é o certificado, e no espaço de texto do fichário, você colocaria. Vamos entrando no slide 21, pessoal, onde a gente fala sobre agenda 8, que fala da formação de preços. Também foi uma agenda bastante concorrida, mas o desempenho teve alguns problemas, mas a gente procurou ajudar o máximo possível no entendimento disso. Por quê, pessoal? A formação de custos, ela envolve principalmente a questão da classificação dos custos, custos fixos, custos variáveis e
aí vem todo aqueles cálculos que é pedido, né? Aí depois eu tenho que saber margem de contribuição para mim calcular ponto de equilíbrio. Então, verifiquem que lá no Fórum de Dúvidas a gente colocou bastante instruções para essa agenda. Só que a gente não vai colocar o gabarito, porque essa agenda ela vai entrar para o período de recuperação para os alunos que não quiserem. Mas a gente está aberta para tirar as dúvidas a qualquer momento, né? A segunda atividade obrigatória era bloco de notas, então a gente colocou questões novamente para reforçar. O que é custo fixo? O custo fixo é independente da produção. Por exemplo, energia elétrica, né? Então, alguns custos eles são fixos. Produzindo ou não, ele tem que pagar aluguel, ele precisa pagar, não é mesmo? Depreciação. Então, são custos fixos. Os variáveis, ele está diretamente ligado à produção. Então, isso é muito importante. Estamos entrando agora, pessoal, no slide 22, onde a gente está falando justamente sobre a questão aí da atividade que pediu, né, para você, então, fazer os cálculos, né, que foram apresentados, né? Então, para a questão do lucro. O ponto de equilíbrio, pessoal, ele vai mostrar a quantidade que deve ser produzido para você, a partir daí, então, obter lucro. Então, esse ponto de equilíbrio, por exemplo, quantos bolinhos, quantos centos de brigadeiro ele tem que adquirir, fazer. Vocês viram que ele fez, né? 30,20. Então, a partir daí, olha que tem gráficos, né? Veja lá o gráfico, né? Custo fixo. A linha vai na horizontal, paralelo ao eixo do X do gráfico, né? Agora, já os custos variáveis, veja que ele é diferente, né? A parte gráfica, a representação gráfica. Bom, então, o que é importante aí que você faça os cálculos. Bem, estamos entrando no 23, no slide 23, onde está descrito o que vocês deveriam de fazer, né? Então, para praticar esses conceitos, desenvolva os seguintes exercícios no seu fichário. Então, a empresa de doces Sonhos produz brigadeiros gourmet e tem os seguintes custos de produção por 100 unidades. Então, chocolate, então colocou tudo o que precisa fazer para produzir, né? Então, os brigadeiros gourmet. Então, está lá. O que você deveria fazer? Primeiro, olha lá, elabore uma tabela classificando os custos da empresa em fixos e variáveis. Primeira coisa, calcule a margem de contribuição. Preste atenção que tem uma fórmula que demanda isso. Sabendo que cada centro de brigadeiro é vendido ao preço de 160, preço de venda, calcule o ponto de equilíbrio. É o que vocês tinham que fazer e apresentar os cálculos, né? Pode usar aí uma tabela no Excel e apresentar os cálculos. Então, presta atenção, se tiver ainda dúvida, por favor. Aqui, então, a gente colocou como que deveria ser feito. Se não quer fazer tabela, pode fazer sem tabela, tira a linha de grade, que pode dar problema depois na hora de postar no fichário, e arquivo. Aproveitando, pessoal, gostaria de fazer um pedido para vocês. Arquivo anexo, pessoal, só em extrema necessidade, porque muitos arquivos anexos, primeiro que ele é um pouco demorado para você fazer, abrir o arquivo e responder. Então, arquivo anexo só se for muito preciso, né? Arquivo anexo, não há necessidade. Tudo bem? Só se um arquivo... usou o Excel. Bom, então aí é arquivo anexo, né? Tem linha de grau, por exemplo, a 7. Aquela ali, 7. Não pode, porque a 7.1, ela já vai ter quem? Ela vai ter o certificado. Então, tira as linhas de grade e faz no próprio fichário as atividades, as duas questões.
né? Atividades importantes, não importantes, urgentes, não urgentes. Tudo bem? Vamos entrando no slide 25. Bom, continua considerações sobre a atividade solicitada e identificação dos tipos de custo e significado de cada um deles que a gente já falou. Bom, nós temos aí, pessoal, um fórum de dúvidas. Oriento e recomendo, participem deste fórum. Mas, professor, eu vou pôr lá no fórum, como é que é? Eu visito o fórum, mas querendo, sempre é bom, anuncia no Correio Tech que você está lá no fórum. E eu vou ficar insistindo para que todos vão no fórum. Porque no fórum, pessoal, como é que funciona um fórum? É a interação entre vocês com a minha supervisão. Então, eu estou olhando lá no fórum, olha, estão discutindo isso, aí eu entro lá, falo com vocês, mas primeiro entre vocês, que a sua dúvida pode ser a do outro, já elimina as dúvidas. Por isso que tem essa ferramenta importantíssima que nós trabalhamos aí na educação à distância, no EAD, na parte online, o fórum. Ela fica registrado, ok? Porque isso é muito importante, que a nossa coordenação também está observando como é que está trabalhando. Nós temos que agir, trabalhar de acordo com os procedimentos e normas e regulamentos do curso. Bom, o prazo de correção de atividades, pessoal, é, em média, 72 horas após o envio. Caso tenha urgência, avisa pelo Correio Tech, algum caso de urgência. No caso da agenda a refazer, mesmo prazo. Atenção aos debates, mínimo de 2 interações, mínimo de mais de 2, viu, pessoal? É mais de 2. Sabe por quê? Uma mais de 2. Porque uma você já fez. Então, as interações têm que ser mais de 2. Porque senão não adiantou, não é mesmo? Então, mais de 2. Você fez uma, a sua. Uma interação de um colega, mas você tem que ter 2 para os colegas. Na dúvida, pergunte. Atenção, as cópias de internet não é permitido. Olha lá, copiar e colar. Cite as fontes de pesquisa indicando o endereço eletrônico e a data de acesso. Muito bem, estamos entrando no slide 28, mais um pouquinho a gente já termina no prazo combinado. Programações são enviadas toda semana, Correio Tech, devido à extensão do arquivo. Vocês viram como que eu trabalho. Eu coloco no Correio Tech com o arquivo anexo e anuncio onde? No quadro de avisos. Então, você foi enviado, que alguma vez o aluno vê lá, mas onde é que a professora pôs? Ela pôs no Correio Tech, porque tem arquivo anexo, tudo bem? E a parte de quadro do aviso não comporta arquivos grandes, tudo bem? Certo? Muito bem. Estamos aqui falando, pessoal, no slide 29, quase terminando, sobre aí abertura e fechamento aí das agendas. Atenção, pessoal, já fiquem atentos com a data do exame presencial, o primeiro, 2/12, da sua ITEC Polo. Caso não consiga os 16 pontos, 16/12, também na sua ETEC Polo. Presta atenção na abertura e fechamento das agendas. Nós estamos na agenda 10, ela foi enviada sexta-feira, ela vence o dia 27. Portanto, dá tempo para fazer, rever o que não foi feito, deixar pronto. Perdeu a agenda 8 e 9. Já aproveita esse espaço, deixa prontinho. Abriu o período de recuperação, você vai lá e posta. O período de recuperação, pessoal, ele vai abrir o dia 24/11 e nós vamos anunciar. Então, deixa pronto. Perdeu 8 e 9, já faz e deixa pronto, tá bom? Bem, pessoal, nós estamos... o endereço será comunicado, etc., né? Sobre aí a data de recuperação, mas vocês já podem ficar sabendo. E onde que está essa informação? Ela está lá na agenda 00, tem esse calendário lá, tá? Bom,
No slide 31, pessoal, a gente está falando aí do MOOC, que é a gestão do tempo, a gente já acabou de falar do 7.1, e vem a 12.1, que é quem? Essa que a gente anunciou na 10, que é mercado de trabalho, né? E nós já estamos orientando que caso tenham algum problema de login e senha, para vocês entrar em contato com o suporte no próprio site do MOOC, tá? Certinho? Então, é isso. E o que tem que fazer para a 12? Vocês vão ter que fazer um texto, hein? Por favor. Texto, não é uma linha. No máximo aí umas 4 linhas sobre aí mercado de trabalho, o que vocês aprenderam lá e anexar o certificado. Atenção, se você não ficar o tempo previsto, o sistema não emite o certificado. Tudo bem? Estamos no 32, pessoal, onde a gente está voltando a falar sobre as ferramentas de aprendizagem e comunicação. O AVA é o principal meio de comunicação. A Mediateca tem todo o material do curso, vídeos indicados no cenário, vídeos de artigos complementares, leitura do livro, Mediateca e AVA, plantão de dúvidas online, enfim. Presta atenção, pessoal, que cada agenda ela tem um repertório de sessões, principalmente lá no final. Ela tem livro, ela tem texto, ela tem filme, ela tem insights. Então, tem uma informação muito rica que vocês podem aproveitar. Bom, o meu horário de tutoria, vocês já perceberam, é de manhã e de tarde. Eu estou sempre atenta, se demora um pouquinho, porque eu também sou professora da escola e estou em outras salas também, então a gente se divide. Bem, pessoal, o grupo de estudo à distância, né, do qual faço parte, o Telecurso TEC, existe no Facebook. Nós temos muitas questões de exame presencial passado que vocês podem estudar por lá, né? Então, está aqui o endereço, tem mais questões para estudo, certinho? Bom, gente, se tiver alguma dúvida, pode mandar pelo correio TEC, a gente responde. Eu estou colocando meus contatos, o meu celular é o WhatsApp, está ali, e o meu contato aí para vocês. Nós agradecemos muito, pessoal. Eu sei que, infelizmente, muitas vezes o aluno não tem condições. Eu espero que a gravação saia muito bacana para vocês verem. Agradeço a todos. A gente acabou um pouquinho além do tempo previsto, mas desejo a todos bons estudos. Eu continuo sempre à disposição. Professora Lídia manda um grande abraço para vocês e o nosso grupo de professores também do módulo 2. Tá bom? Então, gente, um grande forte abraço para vocês. Fique com Deus e vamos caminhando. Tá bom? Então, agora eu estou indo para a escola, certinho? E, então, desejo a todos aí bons estudos, né? Que vocês possam aí ser bem-sucedidos. Continue aí com a agenda que a gente está estudando agora, né? Agenda 10, né? A gente mandou a revisão 1 no bloco de notas, que é a segunda. Façam a atividade que está no fichário. Se por um acaso da programação apareceu para você fazer do restaurante japonês e você fez, não tem problema, tá bom? Mas façam aquele que está descrito no fichário. E tendo dúvida, não hesite em chamar, mandar o correio TEC, para a gente aí ajudar vocês. Um grande forte abraço, professor Estila, e bons estudos para vocês, tá bom? Muito obrigada.
Tchauzinho, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigada. Alguém por aí, pessoal? Creio que não, né? Tá bom, então. Muito obrigada. Boa tarde.